E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre Record of Ragnarok ou Shumatsu no Valkyr, né? Que é a adaptação de anime que a Netflix produziu junto ao estúdio Graphinica e foi lançada aí no dia 17. Eu gostei muito da história, eu já tava bem empolgado pra conhecer essa história, porque pra quem não sabe, o mangá em janeiro ele foi anunciado pela New Pop aqui no Brasil, né? Eles ainda não lançaram, devem lançar ainda esse ano. Eu fui pesquisar um pouco sobre a história, eu gostei bastante do que ela propõe e tava bem animado pra essa adaptação, mas assim, ela foi um misto de alegria e tristeza, vamos dizer assim. Teve muitas coisas que eu gostei nela e muitas coisas que me decepcionaram bastante, mas eu sei que parte dessa decepção tá vinculada ao hype que eu acabei criando em cima de tudo, né? Afinal de contas, é o tipo de obra que costuma fazer muito sucesso, é o tipo de obra que costuma atingir em cheio uma grande maioria de espectadores no nicho otaku, né? É um torneio com criaturas poderosas, deuses enfrentando humanos, então ele propõe uma coisa que costuma atingir muita gente e é normal que a gente crie esse hype, e eu acabei me decepcionando basicamente em cima da produção sobre ela, mas eu já tava bem conformado alguns dias antes. Primeiro de tudo, eu quero te pedir que se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Se você já assistiu Shumatsu no Valkyr, né, Record of Ragnarok, vai deixando aí nos comentários a sua opinião. Você pode comentar várias vezes e discutindo comigo os meus pontos de vista ao longo do vídeo. E também já deixa o seu like, porque ajuda bastante esse vídeo a ser divulgado. Não esquece de compartilhar ele para os seus amigos se você gostar da minha opinião, ou se quiser discordar da minha opinião, não esquece de fazer isso nos comentários e aproveitar o vídeo para mostrar uma opinião diferente para alguns dos seus amigos, tá bom? Primeiro vamos entender um pouco da história. Em Record of Ragnarok, a gente vai ver uma reunião que os deuses fazem a cada 1000 anos para decidir o futuro da humanidade. Nessa reunião estão juntos deuses de todo tipo de mitologia e crença que vão juntos então decidir se a humanidade deve viver por mais 1000 anos ou não. Só que todos entram num consenso de forma unânime de que a humanidade ela não tem merecido essa nova chance. Afinal de contas, eles têm acabado com tudo que foi dado para eles, eles têm se matado, eles têm acabado com a natureza, eles têm destruído tudo. Então, para esses deuses, eles não merecem uma nova chance. Só que antes que essa aniquilação aconteça, uma valquíria que já foi humana, é a mais velha das 13 valquírias, a Brunilda, né? É o nome que ela recebe na adaptação da Netflix. Ela aparece e sugere uma chance aos humanos. Ela discorda sobre a possibilidade de eliminar todos os humanos, aniquilar a humanidade, e ela sugere aos deuses que não façam isso, que deem uma outra oportunidade, mas eles já estão bem decididos. Então, ela usa uma lei que existe aí num código de ética dos deuses e tal, que diz que a cada 1000 anos, né, a humanidade ela tem a oportunidade de enfrentar os deuses em um torneio para decidir o seu destino, onde se eles ganharem, eles podem viver por mais 1000 anos. Esse torneio, teoricamente, ele é uma espécie de deboche que existe nesse código, né, e é uma brincadeira entre os deuses, porque os humanos nunca venceriam os deuses em uma luta. Mas a Brunilda usa o ego dos próprios deuses contra eles, fazendo entender que eles estejam com medo de enfrentar os humanos, e eles acabam acatando a ideia do Ragnarok, do Record of Ragnarok, né? Que é esse torneio onde 13 deuses enfrentarão 13 humanos que irão decidir o destino da humanidade. O anime, ele adapta até o capítulo 29 do volume 5 do mangá, que já tem algo em torno de 11 volumes publicados. Ele começou a ser publicado em 2017 e fez bastante sucesso lá no Japão, né? A gente felizmente vai ter a oportunidade de adquirir ele aqui no Brasil através da New Pop, e nesse pequeno trecho a gente tem as 3 primeiras lutas que acontecem no torneio, onde 3 deuses enfrentam 3 figuras históricas, almas de figuras históricas selecionadas pela própria Brunilda para competir
competir em nome dos seres humanos. É basicamente isso, tá? Ela escolhe figuras históricas, a alma de figuras que tenham sido muito importantes ou que ela acredita que sejam guerreiros fortes o bastante para enfrentar os deuses. Ela vai buscar eles de qualquer época e eles vão vir no auge de toda a sua força, basicamente. O que eu acho muito legal em Record of Ragnarok é que a gente tem uma mistura, uma mescla, um apanhado de diversas crenças e mitologias construindo esse universo incrível que propõe o torneio. Então a gente tem os deuses nórdicos, a gente tem o Ragnarok, que é uma crença da mitologia nórdica, né, que diz que o Ragnarok ele é um torneio entre os deuses que vai acabar criando tantos desastres naturais que vai levar à destruição, ao apocalipse, né, a destruição do mundo. A gente tem personagens históricos, né, de diversas culturas. A gente tem o Labu, que eu não sei como é que fala, mano, eu não sei como é que fala, mas é o primeiro guerreiro que aparece em nome dos humanos, que é um lendário general da Era dos Três Reinos na China. A gente tem o Sasaki Kojiro, que é um lendário espadachim japonês. A gente tem Adão, né, que Adão é o pai de todos. Segundo o cristianismo, ele é quem foi criado à imagem e semelhança de Deus e começou a vida humana na Terra. Então são diversas culturas, mitologias e crenças que até entram em determinado conflito às vezes, se a gente for perceber, mas que são inseridas na história para poderem criar, né, todo esse universo tão cheio de cultura, tão cheio de histórias diferentes, o que é o que mais me envolveu, o que mais me fez criar alguma expectativa ao longo dos episódios que eu ia assistindo. E não é só envolvendo o torneio que a gente entende isso, né? Algumas figuras históricas, elas vão aparecendo até na arquibancada para mostrar pra gente envolvimentos e relações dos participantes com outras figuras históricas. Então a gente tem, por exemplo, durante a luta do Adão, a gente tem uma recriação muito clara daquela pintura do Michelangelo que tá na Capela Sistina, que é a criação de Adão, né? Onde a gente vê Adão meio que encontrando Deus. E é uma pintura muito famosa e a gente vê o próprio Michelangelo na arquibancada, deslumbrado com aquilo. A gente vê Eva, a gente vê outros generais quando outros personagens estão lutando, outros espadachins quando o Sasaki Kojiro tá lutando. Então o anime, ele vai propondo isso pra gente, né? Propondo este universo construído em base em tantas histórias, né? Em tantas crenças diferentes, em tantas lendas diferentes. Aí tudo isso em torno deste torneio, né? Tudo isso em volta desse torneio. Enquanto a luta acontece lá, a gente tem essas coisas acontecendo às margens dela. E tá aqui o motivo do porquê eu falei pra muita gente que eu acho que Shumatsu no Valkyr, né? Ele é uma obra excelente, mas que assistir o anime me criou um hype gigantesco pro mangá e me decepcionou bastante com a versão animada dela. Bom, a gente tem aí um design de personagens belíssimo, tá? Eu me apaixonei diversas vezes durante a obra, principalmente pelo Adão e pelo Poseidon, dois reizinhos perfeitos, mas tu vê aquele design deles, todos muito musculosos, né? Até exagerados demais, tem músculos que eu acho que nem fazem sentido, mas a gente vê esses design deles bem exagerados e detalhados, e isso é bem difícil de animar, né? Tem um amigo meu que tava me explicando outro dia como é difícil animar aquilo se não for em computação gráfica ou se eles não usarem muitas cenas estáticas. Esse design de personagens pode ter prejudicado em parte a animação, mas eu acho que ele contribui demais para toda essa proposta que a história desenvolve, né? Dos deuses e dos humanos serem criaturas tão esplêndidas para estarem lutando em uma batalha que leva o nome de um possível apocalipse da mitologia. Eu acho que muita gente se decepcionou pela adaptação por causa disso, né? Porque a gente não tem grandes coreografias como se espera de uma obra como essa. A gente não tem cenas de luta extensas com diversos golpes diferentes animados e com esse grande ritmo e fluxo, sabe? A gente não tem nada disso. A gente tem diversas cenas estáticas, a lá Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Tem até um golpe que um dos personagens usa que é soco meteoro ou alguma coisa assim, e é igualzinho ao que a gente conhecia de Cavaleiros do Zodíaco, onde ele tá parado apontando o
punho assim e vários socos saindo em volta dele. Então esse tipo de escolha de ferramenta visual é usada ao longo de todo o anime, né? Durante toda a batalha, o que a gente vê são golpes incríveis em algum momento, mas vários momentos dos personagens parados ou trocando socos, onde a animação não se preocupa em ter uma coreografia muito detalhada ou escolher movimentos muito fluidos. Muito pelo contrário, né? Como eu falei, uma cena estática e movimentos se repetindo paralelamente. Provavelmente essas escolhas foi o que decepcionou a maior parte das pessoas, né? Que pela proposta de um grande torneio esperava cenas de luta super elaboradas, coreografadas, com animação super fluida, mas pra mim, eu acho que o que eles fazem na animação tá mais do que suficiente pela proposta narrativa da obra. A obra, ela tá contando histórias em volta daquela batalha, né? Ela tem flashbacks acontecendo o tempo todo, contando a história do deus e também a história do guerreiro humano que tá ali na arena naquele momento. Então a gente tem flashbacks que escolhem uma nova abordagem artística muitas vezes para contar essa história. A gente tem esses flashbacks que contam de forma mais alegórica, fantasiosa, às vezes mais divertida ou às vezes mais exagerada, uma história desses personagens, né? A história do próprio Adão, ela é um pouco modificada do que a gente conhece na história bíblica para que se crie, né, um vínculo, que se crie uma ideia, uma proposta melhor para os sentimentos que ele tem em relação à humanidade e aos deuses. Então, é isso que o anime vem propondo pra gente. Aquela luta que tá acontecendo ali na arena, ela vai muito além daqueles golpes que eles vão trocar. Ela tá acontecendo há diversos anos e ela tá acontecendo ali fora. Então a gente entende que a proposta da luta é ver qual figura histórica consegue representar melhor o que ela tá disposta. É uma luta voltada para muita superação e desespero, onde a gente vê principalmente os personagens humanos vencendo cada vez mais os seus limites, superando cada vez mais os seus limites para poder salvar a humanidade. O que eles fazem com a história do Adão e do Sasaki Kojiro, eu acho que são exemplos excelentes do que essa narrativa propõe, né? De transformar a história desses personagens em algo muito mais deslumbrante e criar essa tensão e também essa carga dramática que é levada para dentro da arena, onde para transformar a luta em algo realmente envolvente, né? Onde aquela luta entre aqueles dois personagens, entre aqueles dois grandes guerreiros, se torne algo realmente dramático, não precise de grandes batalhas, de batalhas longas e muito coreografadas. A gente só precisa que aquela carga dramática que foi construída em volta disso tudo seja levada lá pra dentro. A Batalha do Adão, pra mim, representa demais isso, tá? A forma como, porque ele continua lutando, a forma como a batalha dele termina, eu acho que representa demais tudo isso que eu acabei de falar. Então é por isso que uma adaptação não tão boa em anime me deixou tão hypado pra conhecer a história do mangá, porque eu acho que essa proposta narrativa, ela se encaixa perfeitamente em um mangá, em ler aquilo, né, em ver os quadrinhos daquilo, porque aí a gente pode ter a cena estática e a história consegue contar e carregar pra gente toda essa carga dramática que a luta propõe em torno dela, às margens dela. Por isso que eu criei um hype muito maior sobre o mangá depois de achar o anime meio qualquer coisa. Outras coisas que me agradaram positivamente no anime é essa ideia das figuras históricas, humanas, que são transformadas em grandes guerreiros, né? Óbvio, isso tudo é retratado de forma muito mais alegórica, exagerada, para que eles se tornem guerreiros que possam enfrentar os deuses. O fato de não haver escolhas, distinção onde quem vai enfrentar, não é uma questão de justiça, não é uma questão de personalidade, de amor, é uma questão de figuras poderosas o bastante para enfrentarem os deuses. Então, no final dessa primeira temporada, a gente já tem uma pegada que representa muito isso, que isso vai surpreender muita pessoa, que eu achei brilhante, assim, achei uma sacada excelente, uma escolha muito boa pro autor da obra inserir nela. A forma como as valquírias são inseridas nas batalhas, né, os contos, as histórias envolvendo os deuses, as coisas que acontecem no Olimpo por trás do que
gente sabe, que também são cheias de interpretações exageradas para tornarem a história mais interessante. São coisas que são bem envolventes, mas eu acho que o que consegue te segurar e te prender muito na história é que é sempre uma batalha cheia de reviravoltas, cheia de momentos emocionantes, onde cada um dos lados vai se sentindo cada vez mais cheio de força, cada vez mais cheio de energia, mas que as batalhas sempre carregam uma carga dramática, né, muito intensa, onde tu te sente envolvido, onde tu torce pelo personagem várias vezes. Todas as 3 lutas que a gente vê na adaptação representam muito bem isso, e eu acredito que o autor tenha conseguido segurar esse hype durante tantos anos na história por causa disso, né, porque tu sempre tá criando uma expectativa e tu nunca tem a menor ideia do que tá prestes a acontecer na história, assim. Nada foi decidido ainda, e na luta nada tá decidido até o seu instante final, o que é incrível, e isso realmente é uma coisa atraente, porque gera essa tensão no espectador e gera essa expectativa constante, né? Então isso acaba envolvendo a gente e consegue prender, segurar a gente durante o episódio. A gente não tem informações ainda sobre uma segunda temporada, sobre uma continuação da obra, né? Sobre uma nova adaptação. Eles ainda têm material, né? O mangá ainda tá no lançamento, a luta ainda não acabou, o torneio ainda não acabou, então eles ainda têm material pra lançar, mas a gente ainda não tem nada anunciado pela Netflix. Eu agora aqui fico na ansiedade pelo lançamento da obra pela New Pop. Eu tô realmente bem empolgado, né, pra conhecer a obra através do mangá, porque como eu já falei várias vezes aqui nas minhas redes sociais, acho que a proposta narrativa dela é muito melhor pro mangá do que pra versão animada. Então eu tô muito ansioso, porque é uma história que eu gostei muito, é uma história que conseguiu me prender, que conseguiu me envolver, mas eu prefiro muito mais o que ela propõe numa versão ilustrada do que uma versão animada. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam da minha opinião, se também ficaram mais ansiosos ou talvez decepcionados com a ideia de comprarem um mangá aqui no Brasil. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!